Me chamo Gleice, estou junto com a Brenda e com a Poliana. Somos estudantes da Universidade Newton Paiva no curso de Pedagogia. Hoje iremos aqui abordar um assunto muito interessante, a eficácia da pedagogia de Freinet no ensino. Escolhemos 2 artigos para ser nossa referência nesse assunto. Celestin Freinet, grande educador do século XX. Desde cedo apaixonado pela área da educação. Freinet tinha uma enfermidade devido a uma das suas convocações para a guerra, onde ele absorveu gases tóxicos e acabou com uma sequela no pulmão. Isso impossibilitava que ele falasse por muito tempo. Apesar de ter uma boa linguagem, uma boa dicção, ele não poderia mesmo falar, que se sentia cansado. Bom, Freinet, diante disso, pensou logo em não abandonar a educação e criar novos métodos onde ele, o professor, não seria o centro das atenções como as aulas tradicionais, mas sim os alunos, que seriam protagonistas e trariam para ele as propostas de aula. Dessa forma, ele conseguiria falar menos e trazer mais possibilidades para aquelas crianças. Então, a primeira técnica que ele trouxe foi a aula passeio, onde ele levava as crianças para fora da sala de aula e conversava com elas, elas exploravam os locais, passeavam em volta da escola, nas redondezas, e logo depois desse passeio, onde elas adquiriam muito conhecimento, elas iam para a sala, faziam uma roda da conversa e debatiam sobre tudo que aprenderam, sobre cada um trazia a sua experiência. Depois, ele trouxe o texto livro, que ele via ali a possibilidade das crianças se expressarem, falarem com liberdade e propriedade dos seus momentos de vivências, dúvidas. Depois Freire utilizou a aula impressa, onde ele pensou em ajudar as crianças na escrita, as crianças trazendo ali notícias, vivências pessoais ou vivências na escola para colocar naquele jornal ou numa revista onde pudessem registrar e depois ler, iriam ajudar as crianças na própria alfabetização. Depois, o René trouxe mais uma técnica que foi chamada de ateliê, aula ateliê. Também ele gostava de falar canteiros de obra, onde ele buscava que a criança desenvolvesse sua autonomia e criatividade. Colocava as crianças em um local onde tivesse objetos para que elas pudessem criar sobre aqueles objetos. Freinet faleceu em 1966, com 70 anos. A segunda experiência pedagógica que estamos trazendo é com base no artigo Dança Educativa, um fato em escolas de São Paulo. A dança educativa, desenvolvida nas escolas de São Paulo, está inserida na grade curricular da educação infantil. Ela está fundamentada nas ideias dos pensadores Rudolf Laban e Celestin Freinet. Para Laban, a sala de aula é um espaço constrangedor, incômodo, com mesas e cadeiras unidas, que restringem a inclinação natural da criança, sabe? Um pouco do movimento é restringido. Para Freinet, as carteiras dão a impressão de aprisionamento e imobilidade. Freinet, ele não propôs um método de ensino, mas técnicas pedagógicas para trazer justamente para essa sala de aula o interesse, a alegria, a cooperação.
substituir assim, né, aquela educação mais tradicional que o conhecimento é imposto, né, por uma prática, né, pedagógica que leva à ação. Sendo assim, este artigo ele traz o Colégio Nova Era como a primeira escola no Brasil a acreditar nessa proposta, né? Que a dança ela não deve priorizar a execução de movimentos corretos e perfeitos, né? Dentro do padrão técnico imposto ali. A dança na escola ela não pode, né, gerar competitividade entre os alunos. Ela deve partir de que o movimento é uma forma de expressão, de comunicação do aluno. Tem que ter sempre o objetivo do aluno se tornar um cidadão crítico, né, participativo, responsável, capaz de expressar em variadas linguagens. Principalmente a dança educativa ela desenvolve, né, a autoexpressão. O aluno aprende, né, pensar em termos de movimento. Um exemplo que o artigo nos traz em uma das aulas, né, lá com a turma do pré, foi lançado um desafio muito interessante, que é cada criança escrever individualmente ou em grupo, através assim do seu corpo, letras com as iniciais dos seus nomes, sabe? Ou as iniciais do nome do coleguinha. E com certeza é uma atividade criativa, né? Extremamente empolgante, né? Traz também essa coisa da socialização, né? Do coleguinha um com o outro, essa participação. O artigo, né, finaliza que os resultados eles apontam para o progresso no desenvolvimento do educando, né, trazendo aí autonomia corporal, o conhecer, né, do seu corpo, a forma também do conhecimento intelectual, a socialização, a cooperação, a responsabilidade e o avanço na aprendizagem. A nossa primeira experiência pedagógica, baseada no artigo Pedagogia de Frenet e Alfabetização, a potencialidade dos instrumentos dessa pedagogia para formar crianças e professores, e após compreender, né, os instrumentos pedagógicos e técnicas utilizadas por Frenet, é interessante a gente citar que o Frenet ele era um defensor do método natural da escrita, ou seja, ele acreditava que da mesma maneira que a criança aprendia a falar naturalmente, né, sem regras, sem decorar regras, observando ao seu redor as pessoas à sua volta, da mesma maneira também deveria ser tão natural quanto a aprendizagem da escrita dessa criança. Ele entendia a alfabetização como uma prática social, dinâmica e dialética. O Frenet, ele se opunha aos métodos pedagógicos, né, aos manuais, às cartilhas, que ensinavam apenas a técnica e a mecânica da escrita e não ensinavam à criança o sentido da escrita, o sentido de escrever. E desse modo, a criança ela elabora suas hipóteses, né? Quando ela aprende realmente o sentido dela escrever, o sentido da escrita, ela elabora as suas hipóteses, né? Com o intuito de se comunicar e construindo efetivamente ali o seu conhecimento, né? O seu processo de alfabetização. Nessa proposta, o professor vai dar condição a criança instrumentalizar ela, operar oferecendo o repertório, auxiliando ela nas suas hipóteses e principalmente respeitando o ritmo dessa criança. E ao final desse projeto
foi possível constatar um maior envolvimento escolar desses alunos, que no começo eles não se interessavam muito, falavam, eu não sei fazer, eu não quero fazer, eles se relutavam, né? E falavam assim, é sobre o que eu quiser mesmo, eu posso escrever sobre o que eu quiser mesmo. Mas no fim eles conseguiram se envolver e conseguiram obter um bom desempenho, né? E o que chamou muita atenção dessas professoras foi uma carta de um aluno definido como J, né, no artigo. E lá nessa carta ele dizia que queria ser um milionário e que queria ter muito conhecimento, estudar muito para aprender bastante e surpreender os professores. E através, né, desse texto dele, elas levantaram algumas questões. Quer dizer que para esse aluno não era esperado que ele aprendesse, por que o aprendizado dele seria um motivo de surpresa para os professores? Será que os professores eles não estavam ensinando, mas não confiavam naquele aluno, não confiavam na capacidade daquele aluno de aprender? E o aluno, com esses questionamentos, ele se vê como alguém que não aprende, né? E caso isso aconteça, será surpresa para os professores. Então, além de ensinar, é necessário que nós, como professores, né, criamos condições reais de aprendizagem dos alunos, como ensina Freinet, né, nas suas práticas educacionais, onde o aluno é o agente principal da aprendizagem, com a livre expressão, ele vai aprendendo ali, vai vendo ali que ele é capaz mesmo de aprender. Através do método natural da escrita, que as professoras Ana Flávia e Cíntia começam a trabalhar com os alunos do 5º ano da Rede Municipal de Campinas. Nessa turma, havia cerca de 10 alunos que estavam em processo de alfabetização. Outros já estavam alfabetizados, porém eles se negavam a realizar algumas atividades com resistência, eles tinham resistência a essas atividades, né, devido às dificuldades que eles tinham, e outros já estavam com bom desempenho, alfabetizados também. E essas professoras, além de se preocuparem em atender a necessidade das turmas, né, que estavam tão desiguais, também havia uma preocupação em proporcionar um ambiente positivo, né, no que diz respeito à relação escola, aluno, professor e conhecimento. Então elas participam de um projeto, né, que tratavam de suas práticas educacionais na sala de aula e resolvem colocar em prática a pedagogia do Freinet. A partir de então, elas começam a analisar o desenvolvimento do aluno, registrar o desenvolvimento dos alunos e elas começam, né, a dar uma atenção especialmente àqueles que se encontravam no processo de alfabetização, desempenhando mesmo as técnicas frenetianas, como o texto livre, jornal de parede, ateliê, correspondência, entre outras técnicas, né? E ao final desse projeto, elas constataram que os alunos eles tiveram um bom desempenho, né? Reagiram positivamente àquela técnica educacional. E através dessas técnicas, elas conseguiram entender, né, que é necessário, além de ensinar, criar condições reais de aprendizagem para aqueles alunos. E elas conseguiram isso por meio da pedagogia frenetiana, das técnicas frenetianas.